Ele pode te ajudar, ele pode te ensinar, ele pode te guiar, mas não pode te obrigar a nada. Como ele já comentou aqui em muitos momentos, estar dentro da igreja não significa estar salvo, conhecer a Bíblia não significa estar salvo. Ao longo desta curta vida que já vivi, 46 anos se passaram. Quase 25 anos foram dedicados ao ministério. E se existisse alguma coisa em que posso me alegrar, é nisso que me alegro. Porque muito pouco ganhei nesta vida. Por isso, quando sirvo a Deus, não o faço pelas coisas que recebi, mas pela esperança daquelas que ainda vou receber. Minha história começou lutando para existir. Um, com pouco tempo de vida, por um motivo que nem me lembro, eu parei de respirar. Minha mãe, num gesto desesperado, soprou o ar em meu nariz. Quando chegamos ao médico, ele disse algo que nunca foi esquecido. Se ela não tivesse feito aquilo, eu não estaria vivo hoje. Desde o começo, minha vida só continuou porque Deus permitiu. Aos 5 anos de idade, tive uma crise epilética, uma convulsão muito forte. Durante anos, precisei tomar Gadernal, um remédio pesado que me deixava com um sono constante. Enquanto outras crianças aprendiam com facilidade, para mim, aprender era uma luta. Mas a vida seguiu e Deus me sustentou. Na adolescência, surgiu outra batalha. Eu fiquei gago, ao ponto de minha própria família não conseguir entender o que eu falava. Precisei reaprender a falar, palavra por palavra, dia após dia. Não foi fácil, mas Deus não me deixou parar. Nunca me considerei alguém inteligente, nunca, mas sempre tive a certeza de uma coisa: o aprendizado nasce do esforço e da dedicação. E foi com esforço que segui. Estudei tanto que uma vez quase caí morto em frente ao computador. Mais uma vez Deus interveio. Isso foi revelado em cultos seguintes por um profeta. Mais uma vez, ele não permitiu que a minha história terminasse. Na igreja, comecei simples. Cantava no coral dos jovens. Me lembro até hoje eu digitando no computador cada página dos hinos. Recebi oportunidades para pregar com quase nenhum conhecimento, mas uma decisão foi tomada dentro de mim. Eu jamais desistiria. Seja feita a vontade de Deus. No segundo grau, eu trabalhava da 1h30 às 10h30 da noite. Mesmo assim, aos domingos, eu estava na igreja. Foi nesta época que Deus falou comigo sobre o ministério que Ele tinha para mim e deixou claro, Ele não aceitava as minhas desculpas. Minha desculpa era simples: eu não tenho tempo. Mas Deus sabia que eu teria que encontrar este tempo. Ainda jovem, imaturo, como qualquer ser humano comum, fui aprendendo com a vida. Nos mudamos para Bento Gonçalves, consegui trabalho com conserto e instalação de computadores, algo que eu nem sabia fazer, mas aprendi, como sempre, com esforço. Mais uma vez, trabalhando demais, quase caí morto dentro do apartamento onde morava no centro de Bento Gonçalves. Senti uma tontura forte, não contei a ninguém. Achei que era uma
bobagem. No culto seguinte, Deus revelou exatamente o que tinha acontecido. Diminui o ritmo? Não. Diminui o esforço? Não. Porque o meu descanso não é aqui. O meu descanso é no céu. Nessa época eu já estava casado, jovem demais, sem experiência, e fui enviado aqui para Canoas, pregações simples. No primeiro culto, 3 pessoas possessas por demônio. Nunca tinha expulsado demônio antes, mas com a ajuda de Deus, todos ficaram libertos. Sem dons extraordinários, sem salário, começando a vida do zero, cidade nova, ministério novo, faculdade começando. O esforço não diminuiu, aumentou. Eu precisava crescer no conhecimento da Bíblia. Problemas? Sempre tive. E creio que sempre terei. Mas meus objetivos são mais importantes que os meus problemas. O primeiro passo foi instalar o curso de obreiros. Busquei conhecimento porque descobri uma verdade. A melhor forma de aprender é ensinando. Minha casa, naquela época, foi invadida por ladrões 2 vezes. Roubaram tudo que tinha de valor. Mesmo assim, continuei, sem nada além de vontade. A cada dia, crescendo no conhecimento, aprendendo com os erros, claro, porque no começo erramos mesmo. Falta experiência, mas nunca faltou amor. A pressão era grande. Faculdade difícil, igreja difícil, então veio a divisão na igreja, muitos saíram, mas parar nunca foi opção. Desistir nunca foi opção, jamais. Deus não errou quando me escolheu, mas cabia a mim provar que ele estava certo. Veio então a separação, veio a reconciliação, depois nasceu meu filho, o Eduardo, o Duduzinho, depois nasceu a Luísa, minha doce e amada Lulu. Aos poucos a vida foi melhorando. Comecei um estágio na engenharia, finalmente já havia um salário ali, eu já estava grandão. Pagávamos aluguel com a ajuda de umas casas de aluguel que o pai tinha na época. Depois fomos morar na igreja, um lugar que ficou abandonado por muito tempo, muito trabalho, muita reforma tinha que fazer, pouco dinheiro, mas aos poucos tudo foi tomando forma, né? E a vida parecia estar melhorando. Então veio a grande ruptura, a separação definitiva. Uma guerra longa, talvez nunca termine. Em um instante, a família deixou de existir. Mas a vida não para. As metas não podem parar. Sozinho, sem nada, apenas um colchão no chão. Mas viver não é uma escolha, é o único caminho. Erguer a cabeça e continuar. Muitos, quando passam por isso, buscam alegria nas festas, na noite. Eu permaneci na igreja, porque ali estava a alegria que eu procurava. Muitos procuram consolo na bebida alcoólica, na cerveja. Eu procurei nas páginas da Bíblia. Passei longas noites em vigílias, muitas vezes sozinho, longas horas estudando a Bíblia, 8, 10, 12 horas em um único dia, e ainda não bastava, não era suficiente. Eu não buscava apenas a letra, essa eu já conhecia desde criança. Eu buscava algo mais profundo, as respostas escondidas, as emoções invisíveis, as alegrias ocultas nas páginas que muitos possuem, mas poucos compreendem. E Deus
na sua infinita misericórdia, permitiu que algumas migalhas de conhecimento caíssem de sua mesa e tocassem o meu coração. Hoje, quase todo o Novo Testamento já foi ministrado com essa paixão, organizado em 3 séries. O Antigo Testamento também está avançando rapidamente, mas ainda faltava uma coisa: uma ordem que Cristo não sai da minha mente. Ide e pregai todas as nações. Comecei com as ferramentas que tinha, levando 3 dias, trabalhando 8 horas por dia para gerar um único áudio em outro idioma. Tudo dando errado na vida pessoal, mas não podia dar errado na vida espiritual. Foram milhares de horas, testes, erros, correções, aperfeiçoamentos, não apenas nas páginas da Bíblia, mas também na tecnologia, para que esta mensagem pudesse ir mais longe, muito mais longe. E depois de tanto esforço, apresento a vocês este trabalho. Um trabalho que permite cumprir o desejo de Cristo. As 3 séries começam a ser disponibilizadas em 43 idiomas diferentes, permitindo que bilhões de pessoas possam ouvir, descobrir o que Deus revelou para nós. A primeira temporada da série Emoções já está disponível em 43 idiomas diferentes. E eu quero, em 43 idiomas diferentes, levar pessoas a sentirem a mesma emoção que sinto quando leio cada versículo. E poder declarar em cada uma dessas línguas: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christus ist der Herr. يسوع المسيح هو الرب. Jesus Christus är Gospod. Jesucristo és el Senyor. عيسى مسيح خداي. 耶稣基督是主， 예수 그리스도는 주님이십니다. Jesus Christus er Herre. Jesus Christus je Pán. Jesus Kristus je Gospod. Jesucristo es el Señor. عیسی مسیح خداوند است. Jesus Kristus on Herra. Jésus-Christ est Seigneur. Jesu Christ eur alkoid. Jesu Christe aris upali. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. यीशु मसीह प्रभु है. Jesus Christus is Heer. Jesus Kristus as Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Jesu Kristus er drottning. Jesu Cristo é o Senhor. 예수 그리스도와 주です. Jesus Kristus er kongs. عیسی مسیح خداوند است. 예수 그리스도 같다 원한. 예수 Kristo प्रभु हुनुहुन्छ. Jesus Kristus er Herre. Jesus Kristus jest Panem. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Gospod. Isus Hristos je Gospod. Jesu Cristo ni Bwana. Jesus Kristus er Herren. 예수 그리스도 é Pán. 예수 그리스도 Prabhu. İsa Mesih Rab'dir. Jesus Hristos je Gospod. Chúa Giêsu là Chúa Tể. Hoje, depois de tantos anos, de tantas lutas, de tantas noites sem dormir, de tantas perdas, de tantos recomeços, eu posso olhar para trás e entender uma coisa: Deus nunca me abandonou. Nunca. Nem quando eu não entendia, nem quando tudo parecia perdido, nem quando eu não tinha forças, nem quando eu estava sozinho. Ele sempre estava ali, conduzindo cada passo, mesmo quando eu não percebia. E hoje, olhando para tudo que passou, eu sei que nada foi em vão. Nem a doença, nem as dificuldades, nem as perdas, nem as lágrimas. Tudo fazia parte do caminho. Tudo fazia parte do chamado. E se um dia alguém
perguntar: quem fez tudo isso? A resposta é bem simples: não fui eu, foi Deus. Porque sozinho eu nunca teria chegado até aqui. E enquanto houver força em mim, e enquanto houver voz em mim, enquanto houver vida em mim, eu continuarei anunciando aquilo que transformou a minha história. E em cada idioma, em cada país, para cada pessoa que ouvir, a mensagem continuará sendo a mesma: Jesus Cristo é o Senhor. E depois de contar um pouco da minha história, eu olho para esta foto de quando eu era criança. Talvez você possa fazer isso agora, se puder. Pegue uma foto sua de quando era criança. Olhe bem para ela. E então lembre-se dessas palavras de Jesus. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá em João 3. Ele também disse outras palavras que também não me esqueço. Jesus chamou uma criança colocando-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, não entrarão no reino dos céus. Está lá em Mateus 18. E então eu me faço uma pergunta: como transformar este coração, marcado pelo tempo, pelas lutas, pelas perdas e pelas incontáveis feridas, em um coração como aquele que eu tinha quando era criança? Um coração simples, um coração sincero, um coração que acredita, um coração que confia. Pense nisso. Você quer entrar no céu? Então volte a buscar uma mente simples e um coração puro, como o de uma criança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo amam você. Que Deus te abençoe.